Olá, estamos chegando. Entrei um pouquinho antes para que as pessoas possam ir chegando. Então, vou esperar aqui que a nossa live começa mesmo às 7 horas. Juliana, Elta, que legal, chegando. Provocações poéticas, que bacana. Já tem o pessoal que começou a entrar aqui. Oi, Zé. A Fernanda já está entrando também e o nosso tema de hoje vai ser como lidar com o improviso. Algo super importante para esse nosso período. Edneide, Marilda Gold, tudo bom com você? Comigo? Comigo tá tudo bem, e com você? Fernanda chegando, muito bem, ainda temos 2 minutinhos para começar, nesse período a gente pode ir aqui falando de qualquer coisa. Quem quiser trazer algum comentário, alguma sugestão, como passou o dia, como tem passado esse período. Provocações poéticas é a própria Fernanda. É que tem hora que ela entra como Fernanda, tem outra que ela entra como provocações poéticas. A Andréia chegando. Quem mais está aqui hoje? Falta ainda um minutinho. Érica Menezes. Muito bem, pessoal. Como estamos, né? Hoje já estamos dia 26. Há 10 dias fazendo a live, né? Uau! Muito bem, quase para começar. Luiz Gustavo chegando, a Adriana. E muito bem, podemos então começar, que já deu 7 horas. Então hoje é dia 26 de março de 2020, estamos aqui na nossa live diária, que tem como objetivo estarmos juntos e com isso podermos ter um pouco de contato, de convivência durante esse período de isolamento. E a gente encontra alguns assuntos interessantes para conversar, para que isso seja o mote do nosso encontro. E hoje, Celso Lopes, que acabou de estar comigo, ouvindo falar de mediação trabalhista, Bia Arruda também, vocês estavam lá e agora estão chegando aqui. Glória Sueli, que bacana. Então agora hoje a gente vai falar de um tema super interessante que é o improviso, a improvisação. E nós temos a Fernanda Padilha, que é uma atriz com uma formação excelente, que tem muitas informações além da de atriz e que vai nos trazer um pouco dessa visão de como é que a gente se vira nos 30 com o improviso. Fernanda, pede para você participar. Aline Coutinho chegando também. Eu não sei porque eu não estou conseguindo te colocar. Pede para participar, Fernanda. Eu estou muito curiosa com o que ela vai trazer para gente. Eu não estou conseguindo. Agora vai. Tá entrando. Cheguei! Fernanda, você já fez até aniversário aqui na live. Já fiz aniversário na live, aniversário na quarentena. Vai ser inesquecível. E hoje você que vai nos trazer um presente, né? Oh, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Eu coloquei o fone porque eu percebi que nas outras lives fica um eco de barulho. Sim. Enfim, coloquei o fone, mas me dizem se vocês estão... Alex! Alex foi meu professor na faculdade de administração. Seja bem-vindo, que Alex. legal. Seja bem-vindo. Pois é.
Falar sobre improviso, né, Ana? É um desafio falar sobre improviso num curto espaço de tempo, porque a gente poderia ficar aqui um final de semana inteiro falando sobre improviso e praticando. Então, o que eu fiz hoje foi pegar alguns pontos, eu não vou pegar todos, mas eu pegar alguns pontos que eu considero importantes para a gente relacionar esse momento que a gente está vivendo. Quem está aí, eu peço quem está aí assistindo que puder contribuir com a gente, contribua também com alguma. Ai, você caiu aqui. Com percepções sobre o que você percebe sobre o improviso, que também pode acrescentar com a gente. Mas o que eu vou fazer aqui é pegar alguns pontos que eu considerei importantes para a gente começar a falar de improviso. Bom, ontem. Eu vou segurar na mão, porque não está parando aqui. Vamos improvisar. Isso é um Vou improviso. segurar o celular na mão. Ontem a gente terminou. Hoje eu vi como improviso uma pessoa com um coco cortado no meio usando de máscara. Eu vi uma foto de uma pessoa usando um coco como máscara. Eu falei, meu Deus, isso tinha que ser hoje. Pois é, e olha que isso tem a ver, eu separei aqui por último essa coisa do o que de melhor a gente faz com o que a gente tem. Então eu já estou começando até improvisando, estou indo lá no fim, que eu ia terminar com isso, mas já que você trouxe isso, eu vou falar isso. O que de melhor a gente faz com o que a gente tem? E a gente ouve falar sobre improviso quando alguém fala assim, as pessoas usam essa palavra improviso com uma conotação negativa. É como se fosse algo, hoje não mais. As pessoas estão começando a ver de um jeito diferente. Mas assim, é muito comum você ouvir uma pessoa falar assim, isso é improviso. Isso me dói o coração. Me dói o coração, porque eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não sabe que é improviso. Mas a gente ouve falar sobre improviso como uma coisa negativa, como se fosse uma coisa de qualquer jeito. E a gente vai ver aqui hoje, nesse período curtinho de tempo, que não é fazer de qualquer jeito. É fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Isso não é fazer de qualquer jeito. Isso é aproveitar seus recursos. Então, ontem eu terminei a live com a Ju ontem, falando sobre desapego. Então, eu vou começar hoje falando sobre desapego. Então, para a gente improvisar, a gente precisa de desapego. Improvisar e aqui em qualquer contexto. E aí, por que o desapego? Eu vou fazer uma relação aqui de entrar em cena e sair de cena, mas você entenda como entrar em cena e sair de cena, entrar numa situação da sua vida e com tudo isso que a gente está vivendo. Mas tá, se eu entro em cena, eu preciso estar livre. Se eu entro em cena para improvisar, eu preciso estar livre, vazia. Vazia de recursos e padrões passados. Porque esses recursos e padrões passados, não que eles não sejam bons, não, que eu preciso desprezar aquilo que eu já sei, aquilo que eu aprendi, a maneira com que eu já fiz, não. Eles precisam se transformar em possibilidades e não em certezas. Então, esses recursos, tudo que eu aprendi, a minha bagagem, ela é uma possibilidade e não uma certeza. Eu posso utilizar? Posso sim, posso utilizar, mas eu vou precisar adaptar. Porque cada situação, cada cena exige algo diferente. Eu vi aqui na live, a live que eu falei aquele poema, o Alexandre Barroso participou e ele disse uma frase que ele falou, ele terminou a fala dele com quem tem nada tem tudo. Eu anotei, porque para mim isso faz todo sentido. Eu preciso me esvaziar para estar aberta para perceber. Então, eu preciso de nada para ter um espaço aberto, interno, para perceber. E um espaço, se eu estou com barulho interno, e aí entenda isso, barulho interno, se eu estou com barulho interno, eu não ouço a sutileza. E eu preciso, para improvisar, ouvir a sutileza. E aí, o que o improviso é uma excelente ferramenta para a gente ampliar os nossos recursos?
de todos os tipos de pessoas. E aí aqui eu vou falar de tipos de pessoas sob uma abordagem terapêutica. Eu acho que eu não me apresentei, você falou, né, que eu sou atriz, eu sou também administradora e sou também terapeuta corporal. 3 tipos de pessoas, então vamos lá. Eu vou falar aqui muito rápido, a gente podia também fazer uma live só sobre isso, então a gente vai falar aqui das pessoas que pensam mais, pessoas que sentem mais e pessoas que agem mais. Não que a gente tenha só esse padrão, eu só penso, eu só sinto, eu só ajo. Geralmente a gente tem 2 que predominam. Ou a gente pensa mais, ou a gente sente mais, a gente pensa e age, a gente pensa e sente, ou a gente age mais, a gente vai mais para a gente tende a ação. E o improviso, ele trabalha o pensar, o sentir e o agir ao mesmo tempo, de maneira integrada. E aí que é a grande sacada da gente. Por que o improviso desenvolve a gente? Desenvolve, é um grande desenvolvedor de recurso. Porque a gente desenvolve aquele aspecto que a gente tem deficitário na gente. Aquele que é menos trabalhado. Então, improvisando, a gente trabalha aquilo que a gente tem menos trabalhado. E a gente faz isso ao mesmo tempo. A gente pensa, sente e age ao mesmo tempo no improviso. Eu preciso alinhar e incluir tudo isso no improviso. Ao mesmo tempo. Pensar, sentir e agir. Isso também desenvolve o pensamento e comportamento criativo, porque a criatividade ela passa pela ação. Porque eu só pensar, ou eu só sentir e eu não manifestar, não é criatividade. A criatividade ela passa pela manifestação. Eu preciso manifestar, preciso expressar e preciso resolver um problema que eu me propus com a criatividade. Se eu só pensar e ficar assim, aí você propõe uma solução e fala assim, mas eu já tinha pensado nisso. Não, não é criatividade. A criatividade ela passa pela ação. Então, pensar, sentir e agir ajuda a gente a desenvolver o nosso comportamento criativo. E por que o desapego é importante? Até agora eu falei o que é necessário para improvisar. O desapego é importante para a gente se reconhecer, para a gente estar em si, para eu estar em mim, me ouvir, porque eu falei que se a gente tiver barulho mental, a gente não consegue ouvir as sutilezas, aceitar o meu estado, que é nada mais, nada menos do que o estado de presença, que é estar no aqui e agora, que é estar ancorado no aqui e agora, enraizado, em grounding no aqui e agora. Eu preciso disso para improvisar. E aí eu preciso de tudo isso, né, para abrir caminho para a minha criatividade, que isso é a base do comportamento e pensamento criativo. Agora vamos ao improviso. Improviso. O que a gente precisa para essa ação? Eu preciso dar o primeiro passo, sem ter certeza do caminho. E aí, o que é isso? O que é dar o primeiro passo sem ter certeza do caminho? Significa que eu vou fazer qualquer coisa? Não. E aí eu faço uma analogia, por exemplo, se eu estou num lugar escuro e eu tenho um lugar para chegar, vou subir numa montanha, sei lá, eu tenho um lugar para chegar e eu tenho uma lanterna só. O que eu vou fazer? Eu vou ficar iluminando aquele lugar que eu tenho que chegar? Não. Eu vou iluminar cada passo, mas eu sei a direção que eu preciso ir. E aquela direção é o meu propósito. E aí eu preciso iluminar cada passo. Então, o que eu conheço? O próximo passo. O caminho eu não tenho construído. Eu vou construindo esse caminho à medida que eu vou caminhando. E aí, esse propósito, em cena, no caso de uma cena, eu não entro em cena à toa. Eu entro em cena com um propósito. A cena tem um propósito maior. E aí eu entro em cena porque eu vou cumprir esse propósito. Como eu vou cumprir esse propósito? Eu vou descobrindo à medida que eu vou caminhando. Ficou claro isso?
Fernanda, ficou claríssimo. Acho que é a terceira vez que você vai me fazer chorar nessa live. E o que você descreveu é como é que a gente atua na mediação. Que coisa Pois mais é, linda essa analogia do caminho. Que, pois é. que coisa mais linda. Ah, Amei tudo que você falou. que Desde a bom. primeira frase, é exatamente o que a gente faz. E eu acho que nesse momento, Ana, todos nós estamos sendo convidados a ser mediadores. Porque a gente está lidando com um monte de conflito. E conflito, principalmente conflito interno. Esse Sim. conflito, tudo isso que a gente está falando nessas lives, todos esses dias, esses 10 dias já hoje, a gente está falando de lidar com conflitos e de Sim. mediar conflitos internos dentro da casa, dentro de si, toda essa contradição, essas ambiguidades, essa complexidade de tudo isso, desse, desse caos que virou nossa vida de uma hora para outra. Então, assim, todo dia a gente precisa mediar conflitos dentro de casa, dentro da gente, no trabalho. Então, assim, é disso que a gente está precisando mesmo. A gente está precisando de tudo isso que a gente está dizendo para mediar, para passar por tudo isso. E a gente vai se formar como mediadores quando tudo isso. Vamos ficar experts. Vamos ficar experts em mediação de conflitos. E aí, então assim, o que é esse propósito? No caso de uma cena de playback, por exemplo, que é o que eu faço. A gente escuta as histórias das pessoas e recria essas histórias. O meu propósito com a cena é honrar a história da pessoa e atribuir um significado àquela história. Quando eu ouço a história, eu sinto, eu penso, eu sinto e eu ajo, tudo junto. Eu preciso sentir aquela história, o que ela provoca em mim, eu preciso ressoar com aquela história para perceber o que ela provoca em mim, que imagem me vem, para eu criar artisticamente aquela história. Mas o propósito é honrar aquela cena. Então eu preciso de uma sensibilidade intuitiva para atribuir um significado à história. E esse é o propósito. O propósito é honrar aquela história. Como eu vou fazer isso? Aí nós temos uma outra coisa aqui. Jogo do sim e. Sim, eu aceito o que você traz. E vamos juntos para algum lugar. Eu aceito o que você traz se eu estou em cena e você entra com uma proposta. Eu preciso necessariamente aceitar a sua proposta. Eu preciso necessariamente para que a gente flua e que se eu não aceitar, a cena não vai acontecer. A gente não vai cumprir a proposta e a gente vai virar uma briga para saber que ideia que é a melhor. E aqui nesse trabalho, também como a gente também trabalha em equipe, a minha ideia não precisa ser a melhor. A minha ideia precisa honrar aquele propósito. E eu também não preciso ser a pessoa que dá essa ideia. E eu não preciso ter essa ideia também atribuída a mim. Porque também quando a gente está trabalhando coletivamente, acontece que de repente a gente tem as ideias, a gente nem sabe de onde veio a ideia. E eu não preciso ganhar o louro da ideia. A partir do momento que eu dou uma ideia, ela passa a ser de todo mundo. E todos vão contribuir. Então, aqui tem vários pontos no sim e, né? Sim, eu aceito que você traz e vamos juntos a algum lugar. E esse aceitar é aceitar o quê? Do jeito que chegou. Aceitar do jeito que chegou. E aí eu posso relacionar isso não só ao meu companheiro que vai entrar em cena. Eu aceito a situação do jeito que ela chega. Do jeitinho que ela chega. Porque só assim eu consigo transformar. Porque se eu brigo com a situação, eu não vou conseguir transformar. Eu preciso aceitar essa situação ou essa proposta do jeito que ela chegou. Isso é super importante no improviso. É o sim e. E isso é abrir mão do controle. Porque eu não tenho controle do que chega. Uhum. Eu posso transformar o que chega, se eu aceitar. Se eu não aceitar, eu não consigo transformar.
Então eu não tenho controle dos acontecimentos. E no improviso as coisas acontecem e a gente vai dialogando com aquilo que acontece. E aqui a sensibilidade intuitiva para atribuir um significado àquilo que chegou. A sensibilidade intuitiva para atribuir um significado àquilo que chegou vai determinar de que maneira que eu vou seguir. Aquilo que chegou, que significado eu atribuo àquilo que chegou? Que significado eu atribuo a isso que está acontecendo? Que significado eu atribuo ao fato de eu precisar ficar em casa? Isso vai determinar todo o meu ficar em casa. Que significado que eu dou para eu ficar em casa? Então, assim, e o significado é a minha sensibilidade intuitiva e também a minha criatividade. Que significado que eu dou para aquilo que acontece na minha vida, para aquilo que chega de maneira inesperada, vai determinar as minhas escolhas. Então, isso também é importante no improviso. E aí, tem uma coisa da teoria U, que a teoria U diz, trabalha com mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Pensar, sentir e agir. Mente, coração e vontade. Pensar, sentir e agir. E o que é mente aberta? A gente consegue entender mente aberta. Mente aberta, abrir a cabeça. Coração aberto também a gente entende, que é abrir para o sentimento. E a vontade aberta. O que é a vontade aberta? É a gente ter a vontade aberta. Quer dizer, eu quero aquilo, então assim, eu tenho um objetivo, então assim, eu tenho um propósito. E aí eu digo que a gente tem pequenos objetivos. Só que esses objetivos que a gente vai criando durante a cena, eles podem ser revistos. Eles são flexíveis. Então eu estou aberta para novos objetivos, à medida que vai sendo necessário. Então essa é a vontade aberta, eu aceitar aquilo que chega para eu criar novos objetivos, para eu mudar de caminho. Para eu mudar de caminho, embora eu vá chegar lá naquele lugar. Eu posso ter que ser obrigada a dar volta na montanha inteira. De repente eu posso também fazer um caminho mais curto, eu posso subir por aqui. De repente eu vou ter que cavar um túnel na montanha, porque pode ser que ali tenha um perigo, se eu for por ali não vai dar certo. Então tem que cavar um na montanha, depois eu dou uma volta, subo pelo outro lado. Tá bom, eu vou chegar lá do mesmo jeito. Mas aí eu preciso ter essa sensibilidade para perceber. E aí a última coisa que eu vou dizer, que era aquilo que eu comecei falando. Então eu começo e termino, fechando aqui. Quando a gente ouve uma história no playback, eu ouço uma história e tem uma pessoa que entrevista, que é chamada de condutor, que é quem vai fazer a entrevista da história para captar as informações para os atores. Os atores não perguntam nada. Então, enquanto atriz e eu estou escutando a sua história, tem um condutor fazendo a entrevista com você. Quando termina a história, ele fala, essa é a história da Ana. Vamos ver. E aí, o que eu posso pensar? Eu posso sentar e chorar, se eu quiser ser vítima. Porque eu não tenho todas as informações para fazer a sua história. Eu nunca vou ter todas as informações para fazer a sua história. Eu tenho que fazer a sua história com aquilo que eu tenho. Eu tenho que honrar a sua história com aquilo que eu tenho. E eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho para te oferecer um presente de honrar a sua história. E isso, para mim, é a maior lição que eu tiro do playback e que eu levo realmente para minha vida, assim. Quem me conhece sabe, assim, que o que eu tenho agora?
que é que eu tenho agora? Eu vou dar um exemplo hoje de comida, que eu estava fazendo comida. Eu fiz um pedido no supermercado, só vai chegar segunda-feira. E aí, assim, as coisas estão aqui, estão acabando? Não, vou passar fome? Não, não vou passar fome. Mas assim, já acabaram alguns temperos. Mas aí eu pego, abro o armário e eu falo assim, bom, o que de melhor eu posso fazer com isso aqui? E hoje eu fiz uma comida tão deliciosa, tão saborosa, com as coisas que eu tinha aqui. E eu nunca fiz uma comida tão saborosa como a que eu fiz hoje, com tão pouco. E aí, então, assim, o jeito de olhar para isso é um jeito de gratidão também, sabe? Porque, olha, e eu posso fazer com o que eu tenho. Então, assim, eu nunca vou ter todas as informações para começar. Eu nunca vou ter todas as informações, porque senão a gente vai viver no e se, no se, ou no quando. Uhum. Quando eu tiver, ou então quando não. Não, e a vida é aqui, né? A vida só é aqui e agora. Então, se eu estou nessa situação, eu estou nessa situação. E o que de melhor eu posso fazer? O que de melhor eu posso fazer em casa? O que de melhor eu posso fazer? Qual que é a minha... Eu posso fazer com o que eu tenho, a Ju. O que de melhor eu posso fazer com os meus filhos em casa? O que a gente vem conversando aqui todos esses dias. É o que de melhor eu tenho para contribuir. E agora eu queria convidar todo mundo que está aí a dizer o que de melhor você descobriu que você pode, com o que você tem, que você não sabia. Que você não sabia. Você fala, puxa, eu descobri que eu posso fazer assim, que eu posso fazer desse jeito. Porque vamos começar a pensar desse jeito, né, Ana? Acho que é uma boa maneira da gente levar tudo isso. Fernanda, eu descobri que eu posso fazer live. Olha que coisa. No primeiro dia eu estava desesperada, como é que liga isso? Eu descobri que eu posso fazer live. Isso não é surpreendente? A gente tá vai aqui estendendo os nossos limites. Quem que te ajudou? A Regina Ramalho foi a primeira pessoa que me ajudou a falar diante de uma câmera. Ela está aqui também. No primeiro dia eu não conseguia falar uma frase, mas isso lá atrás que ela me ajudou com o treinamento. Eu queria passar um pouco os nomes, Fernanda, que chegou muita gente enquanto você estava falando e estava tão lindo que eu não te interrompi. Mas estamos aqui, Bia, Hélio, Regina, Andréia, Lúcia Rosas, Selma, Ju, Magalhães, Camila, Iracema, Viviane, Ivan Oliveira, Mimi Albernaz, Maria Lúcia Leite, Gabi, Benevides, Beth Lago, Marcélia, Maria Lúcia, Douglas, Alberson, aí tem alguma pessoa DNF que eu não sei o que significa, Marina, Tatiana, Juliana Guanais, Silvia Rosenbaum, Marina, Dulce Nascimento, Flávia, Vera Xavier, Cecília, Navarro Mediador, Luísa Ricota, Andréa Horta, Miriam, todas essas pessoas estavam te ouvindo. Quanta gente! Prazer! Tem um nome que eu não estou conseguindo ler, Tanopoulos, Paula, a Miriam já tinha falado, Alex, Celso Lopes, Aline, Glória, olha, Adriana Lopes, Gustavo, Érica, quanta gente, o Zé, Ednei, quanta gente estava aqui te ouvindo. E assim, eu adorei te escutar, me vi em todos os momentos de mediação identificada com tudo isso que você estava falando. E aqui as pessoas estão colocando as habilidades. A Lúcia está falando, descobri que posso cuidar só de mim. Sem querer sair resolvendo tudo. Boa, Lúcia. Shirley entrando, Adriano, ainda tem gente entrando. Enfim, que boa essa percepção que posso cuidar de mim, né? Assim, outro dia a gente falou que o que a gente... Eu não sei se foi aqui, eu já nem sei mais onde eu falei, tá? Mas eu falei em algum lugar. Eu falei que com isso tudo,
eu descobri que o cuidado com o outro, que é o que a gente também está sendo convidado agora, né? A gente está em casa por quê? Para cuidar do outro, para cuidar da continuidade da nossa vida, da melhor continuidade da nossa vida. E aí que o cuidado com o outro, ele passa necessariamente pelo autocuidado. Necessariamente. Porque se eu não cuidar de mim, minimamente, lavando as mãos e tendo todos os cuidados que a gente precisa ter, com a saúde, inclusive, que eu tenho me preocupado bastante com isso, em me alimentar bem, em me cuidar para não precisar, por exemplo, ir para o hospital. Também é um cuidado. Então, assim, eu preciso. Sim. Também é um cuidado de eu não precisar ir para o hospital para não sobrecarregar o outro que vai precisar mais que eu. Também é um cuidado. Então, assim, passa necessariamente para o autocuidado. Então, assim, nesse momento, eu acho que está todo mundo descobrindo isso, em ressignificando o ato de cozinhar, por exemplo, pequenas coisas dentro de casa, como cuidado mesmo, né? E é legal. Isso foi a Lúcia que falou? Legal, Lúcia. Boa Foi a percepção. Lúcia. Legal. Bom, Muito é isso. bem, gente. Estamos aqui chegando já quase no fim do nosso horário. Eu vou Já? colocar. Já! Passou super rápido. Eu vou colocar o Zé para falar um pouco, porque eu acho que ele tá doido Tá para bom. falar. Tá bom. Só um Zé, um beijo. minutinho. Beijo pra Obrigada, você. Fernanda. Beijo. Vou colocar ele aqui rápido. Se eu conheço o Zé, ele deve estar doido para falar. Vamos ver aqui. Zé, nós temos um minutinho para você Oi, rapidinho, fechar né? nossa live hoje. Rapidinho que tá acabando. Eu adoro o playback, porque eu acho que é muito importante no nosso dia a dia, né? E esse improviso, e esse estar presente, e esse receber a história do outro, eu acho que é o que a gente mais faz, né? E isso a gente precisa fazer com muito cuidado, honrando, né? É isso. Sim. Beijo pra todo mundo. Gente, a Lorena está chegando aqui para participar da live. Beijo, Lô. Beijo, gente. Obrigada. Vou tirar aqui o Zé. Então, amanhã nós continuamos. Se alguém tiver uma sugestão de tema, por favor, manda para a gente, para que a gente possa atender vocês da melhor maneira. Tá bom? Vou encerrar aqui então, gente. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Foi bem especial. Beijo. Não! Acho que eu não consigo.